Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Ajuste Fora. Capitão, a senhora poderia passar algumas dessas informações para auxiliar, né, as pessoas em caso elas se encontrem numa dessas situações? Na verdade, é um conjunto de fatores, né? Na verdade, a gente tem uma demanda aí que é o rompimento de uma barragem. Então, o empreendedor responsável ali, ele é o primeiro a pensar, então, em todas essas medidas preventivas, né? E todo esse movimento de preparação. Mas há também uma necessidade do aumento da percepção desses riscos pela população. De uma forma geral, a gente tem que conhecer, né, os riscos. E ali se inteirar e fazer parte desse movimento. Ou seja, a minha comunidade, estando próxima a uma estrutura como essa, eu estou inserido numa zona de autossalvamento, eu posso ser atingido caso haja um rompimento? Se eu for atingido, para onde existem rotas de fugas estabelecidas, né? Eu tenho ciência dessa sirene que pode tocar ou não. Então, assim, é um movimento conjunto, né? Empreendedor, população, órgãos públicos. Então, assim, é uma necessidade de se avançar um pouco nessa questão da cultura prevencionista por parte de todos, né? Então, inserir nesse contexto é melhorar toda e evitar essas perdas enormes que nós tivemos aí. Então, o conselho e as medidas que nós passamos aqui são focadas em todos se envolverem nessas ações de preparação. A pessoa prezar pela vida, né? Pela vida, deixar os realmente. bens para trás, não se preocupar com isso. Exatamente. Na verdade, como nós vimos ali, é um impacto muito rápido, Sim. né? Então, na verdade, acho que não houve tempo nem de se pensar em raciocinar bens, não. em relação a bens. Nada, Mas a gente sabe também que existem ainda locais ainda que estão perigosos, que oferecem riscos, né? Então, as pessoas não devem, no caso, por exemplo, de Brumadinho, retornar a esses locais, né? Tentar avançar, buscar parentes, porque existe todo um trabalho técnico sendo desenvolvido naquele local. É muita irresponsabilidade, dificulta o trabalho de vocês, porque vocês vão ter que salvar as pessoas que estão indo lá para salvar as outras. Por isso né, a na tentativa. importância que nós comentamos aqui no início do isolamento, da definição de zonas, justamente para afastar esse público aí, os voluntários, os parentes, o que seja, que não poderiam entrar nessa zona quente nesse momento. Eu queria até mudar um pouquinho da prosa e envolver todo mundo nesse debate, que eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui da psicologia. Eu queria que vocês relatassem o que vocês viram lá que realmente comoveu, porque as pessoas, às vezes, pela televisão, elas não têm dimensão do quanto é tanta tristeza, como é que vocês profissionais lidam com essa tristeza, o que vocês viram lá de tristeza, para a pessoa entender, porque tá rolando um monte de fake news, as pessoas estão lançando notícias que não tem nada a ver, o momento exato do rompimento da barragem, era lá em Mato Grosso, em Sinop, mostrando o momento em que a Lagoa levou ônibus, trator, era lá em Laos, lá na Ásia. Então isso dificulta muito. Então eu queria que vocês passassem para a população um sentimento realmente, como é que o profissional lida e o que vocês lá como voluntários viram, para a gente poder conscientizar realmente, para ver se isso tem um fim, para ver se as pessoas também pesquisam ao invés de ficar soltando notícias, de produzir notícias que não tem cabimento algum e dificultando o trabalho de quem realmente quer ajudar, né? Então, o clima lá é bem tenso, bem pesado, né? A gente encontrou as famílias lá isoladas, procurando, mesmo, sem respostas. Isso que é o pior, que eu acho, assim, sabe? Que a pessoa fica, pelo amor de Deus, vê se você consegue uma resposta pra mim, vê se você consegue saber alguma coisa, ter informação. Um nome, sabe? Tipo, um nome de uma pessoa. Mas assim, e é uma coisa que você tá ali procurando um parente seu e você não consegue que alguém te fale um nome. É complicado. É doloroso. Ver que chegou um corpo e fala, será que pesado. Mas assim, tem muitos voluntários, muita gente ajudando a catalogar tudo isso, a acalmar as pessoas, tem muitos movimentos sociais lá. Então, assim, tem psicólogos lá fazendo esse atendimento às vítimas. Acho que né? tem até veterinários. Veterinários. Eu, como jornalista, conversei com moradores, voluntários e tal. E aí, os animais de pequeno porte, eles estão sendo levados para uma zona lá de atendimento, foram levados, né? Os que foram encontrados vivos, de atendimento e tal. E os de grande porte, como ocupam muito espaço, não tem como fazer uma zona ali para eles, né? Tem um fazendeiro que disponibilizou sua fazenda para que pudesse ser tratados lá e tal. Então, assim, as pessoas estão colaborando, ajudando, tem muitos voluntários. Eu acho, assim, que agora, a gente, assim, a sociedade civil mesmo, não tem muita coisa para fazer, não, sabe? Até doação de água, alimentos, não tem mais necessidade, que a gente viu muita coisa lá, né, Otávio? Tinha bastante até coisa. Pelo que a gente falou, o foi brasileiro uma é bem tragédia humana, solitário, né? Foi uma tragédia humana, não tem muita
Não muitos tem para quem doar, sobreviventes, não tem para não quem tem pra doar, quem então não doar. adianta doar. Tá sobrando lá. Tem um lugar grande, cheio de coisas. Um ponto de recolhimento lá, né? Bem grande, bem lotado. Então isso não está precisando. E voluntários tem bastante, inclusive pessoas que trabalham na Vale em outras cidades. Tava lá, pessoas de movimentos sociais e moradores da região. A CEMIG mandou helicóptero. Tem bastante gente ajudando para fazer a coisa mudar, assim. Eu acho que fica um pouco de clima de raiva mesmo da população em geral, dos moradores, dos movimentos, né, do MAB e diversos outros movimentos em relação à Vale, a empresa que passou por cima de fato de vários procedimentos e deixou isso acontecer. Assim, você pode, o técnico tal vai falar que não, que teve isso, teve aquilo. Teve 2 pessoas da Vale presas já. Então, assim, eu acho que além da tristeza e do calor do momento, existe esse sentimento de raiva mesmo. Otávio, Da população em geral. Eu vou até pegar o gancho da psicologia ali e a Janaína falaria melhor do que eu vou falar aqui agora. Eu acho que a capacidade de mobilização para resolver o problema, a gente pode aplaudir. Pode. Com certeza. Aplaudir vocês que foram lá e como vocês foram vários. As pessoas estão ligadas na televisão, as pessoas estão sendo solidárias. Nós temos como sociedade brasileira vários defeitos, mas nós temos uma virtude, a virtude da solidariedade. Você vê que está sobrando coisas lá. As pessoas se desapegaram de coisas para ajudar o semelhante, por mais que tenha essas bolhas, essas brigas, essas questões políticas que tem E a havido aí. comunicação vem dando um alento à população, porque essas coletivas de imprensa que estão sendo realizadas com os líderes ali, tem o tenente do Corpo de Bombeiros, tem o major da Polícia Militar, eles vêm dando dados da Polícia Civil, eles vêm dando dados estatísticos de tudo que aconteceu durante cada dia de quase um busca. esforço de guerra, vamos dizer assim. Né? Uma coisa louvável de todos os setores. Todos movendo o que pode Todos para... mobilizados. Agora, falando do lado psicológico, por que nós não usamos essa energia para mapear, Não acontecer, né? não acontecer mais, prevenir. Não quero saber quem... quer dizer, eu não me diz respeito, neste momento, saber culpados. Vamos prender fulano e ciclano. Ou até as faraônicas indenizações que nem chegam aos destinos, né, apesar do valor bloqueado. Mas a questão não é de culpa de quem, nesse momento, o primeiro lugar, é você impedir que isso aconteça. Porque se existem mais de 3.000 barragens do Brasil, e uma boa parte dela, quase 1.000, são de rejeitos, sejam tóxicos ou não tóxicos, existem muitas populações, meio ambiente, animais, né? Porque ali não foram só 280 vidas sacrificadas, não. Milhares. Nós temos outras espécies. Sim, claro. Ainda temos as espécies, a vegetação. E as pessoas que dependem do peixe. É difícil de recompor, né? De recompor. E Minas é um estado tão bonito, né? Mas assim, voltando um pouco, eu não quero definir culpados, não. Mas conforme a capitão falou, a primeira responsabilidade de prevenção é sempre da pessoa, do empreendedor, da empresa, do dono do local. Claro. Então, assim, quem tem que... Exatamente. Até quem tem que, em primeiro lugar... A população é solidária, doou, mas a obrigação... Eu acho absurdo a população ter que doar. Quem tinha que estar pagando a água, alimentos, todo mundo que precisa lá é a empresa. Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, quem tem que se conscientizar de fato são os empreendedores, né? Sim, mas a partir de nós. Porque a empresa privada, ela visa lucro. Então, é isso, esse que é o Entendeu? problema. E esse é um ponto polêmico que nós estamos discutindo aqui. Sim, né? sim. Ela foi privatizada. Como que foi privatizada? Mas a questão é o lucro. A empresa privada, ela administra melhor. Por que reabriram uma barragem que estava Por que reabriram? Será que o poder público, sendo estatal, será que o comando público ele teria essa visão? Né? Porque soltam muitas loas com relação à privatização de empresas, porque a empresa funciona melhor, ela não é corrupta. Olha, se houve laudos que foram fraudados, isso chama-se corrupção e teve dinheiro. Então já caiu a primeira tese. E teve gente presa por causa desses laudos, por causa disso. Então, quer dizer, sem querer entrar nessa polêmica, essa polêmica é uma polêmica da justiça, mas nós nos posicionamos em relação a isto também, e nós nos posicionamos aos órgãos que podem
nos conscientizar e transformar a coisa em algo transparente para que não aconteça mais. Doa quem doer. Com certeza. Sejam cobrados aqueles que tiverem sido cobrados. Porque no momento da tragédia, nós nos cobramos, nós nos mobilizamos. É isso aí. Então vamos nos mobilizar preventivamente. Eu Não é isso? concordo. É um comando, uma questão política, sem você correr atrás das lideranças. Vamos atrás de nós próprios. Eu acho concordo. importante. E esse treinamento todo que vocês falaram, preventivo da sociedade ali, da população que mora, ele é fundamental, é super importante. Mas o mais importante é não ter nem risco. No risco, exato. Né? Como que pode a gente ter risco de morrer porque uma empresa precisa lucrar muito? Né? Que ela Quero tenha ver lucro, um mas que nós não temos que assinou morrer esse por causa disso. Dulcilaudo, quero ver um que dirige essa empresa morar lá, Exato. na área de risco. Provavelmente Exato. nem no Brasil ele mora. Eu Não, gosto- ele, nem o no que Brasil foi ele preso mora. era alemão. ele não mora. ele E era a gente- alemão. Eu acho que a gente não pode nem usar o termo assim, tragédia de Mariana, tragédia de Brumadinho. Ah, não, acho que é a gente tem que crime usar mesmo. crime da Vale, crime da Samarco. A gente tem que certeza. nomear. Nomear. Porque essas empresas são as culpadas. Criminosos de fato. Assim. Criminoso. É desconsiderável do homicídio humano, é doloso. desconsiderável do humano. Você pensou se ela fosse estatal? Nossa, Nesse mãe. momento Se fosse tava uma CEMIG da crucificando vida, aí. já era, já Tava tinha vendido. crucificando todo mundo aí. Não, você tá vendo aí, não pode ser estatal. A questão não é ser estatal, a questão é ser responsável, haver responsabilidade. Exato. Ela é privatizada? É. Já foi feita a besteira? Foi. Agora nós temos que tomar conta, afinal de contas é nosso, o prejuízo é nosso. Como é que o lucro é de alguém e o prejuízo é de outro? Exatamente. Exatamente. Essa aqui é a questão maior. Não é? Como é que o todo lucro deles. sai e o prejuízo E o fica? prejuízo é todo da nosso. sociedade. Acabaram com uma cidade inteira, porque todo Inteira. o movimento comercial, o movimento daquela cidade era em virtude daquela empresa que estava ali, os funcionários consumiam daquela cidade. Pensa bem, o que vai ser? Será que vai existir Brumadinho depois? E a lama vai seguir, né? Vai seguir destruindo outros Já locais. caiu no Paropeba e já está indo embora, e eles estão agora Olha, tentando ver onde Toda a vai parar. sociedade que passou O meio por ambiente guerras em todo que está envolto território, nisso, né? como a Alemanha, como a França, a própria Inglaterra, toda a sociedade que passou por guerras, Vietnã, Laos, Camboja, toda a sociedade que passou por guerras em território tem um amor à terra e um sentido de prevenção muito maior. Eu acho que o Brasil está sendo testado em guerras particulares, em guerra da nossa burrice contra a nossa própria. Se nós não tomarmos Nossa conta, ganância. nossa ganância, se nós não tomarmos conta do nosso patrimônio, Vai acabar. nós delegarmos, aceitarmos conjecturas fajutas com relação à questão do que é melhor e o que é pior. O que é melhor tem que ser avaliado por nós. Né? É igual a questão, por exemplo, que eles estão falando agora da privatização da Petrobras distribuidora. Ora, quem compra um posto de gasolina quer que qualquer unidade dê lucro. Aí você vê nos extremos do Brasil. Quem mantém um posto de gasolina lá no extremo do Brasil, onde tem uma população pequena, chega a poucos carros, poucos caminhões e poucos proventos. É estatal. É o estatal, É o estatal. porque ele tem uma organicidade de Estado. Então ele permite que Ele haja tá ali, prejuízo de um lado para ver. E assistência de população. Ele Quer faz dizer, um isso meio é um termo, comando, né? Ele faz Faz um meio uma termo. média. E essa questão não é uma questão de lucro, isso é um lucro social. É o lucro social, Que exatamente. não tem peso. Aí quando você fala para a população, não, mas a empresa privada ela é mais administrada, que ela dá lucro. Que lucro? A quem ela dá Para lucro? quem? Certo? Quer dizer, é uma Exatamente. mudança de O enfoque. que dá mais lucro? Ter posto de gasolina em São Paulo ou no Amazonas? Provavelmente em São Paulo, mas o que o Estado banca e providencia Exatamente. que a população seja assistida lá no Amazonas? O Estado. É o Estado. Tudo tem que ser pesado. Exato. Né? Não pode ter uma cama de procrusto que se não cobre, tira o pé e tira a cabeça para caber ali dentro. É isso aí. Não é? Então, acho que esse é o papel da sociedade agora. Em vez de ir lá na lama, dificultar o trabalho do pessoal e arriscar a própria vida, o nosso trabalho agora é fiscalizar, cobrar. Entendeu? É o nosso papel. E nesse momento, nós estamos falando de prevenção, é um esforço conjunto. Sociedade, órgãos públicos, Sim. né? Exato. São empresas que atuam, né, e têm relevância nessa área de proteção da defesa civil. As prefeituras pensarem realmente em estruturarem suas defesas civis municipais, que são órgãos que trabalham em conjunto com o bombeiro, que precisa realmente trabalhar essa questão dos riscos, aumentar a percepção dos riscos pela população, trabalhar, preparar. Então é um esforço conjunto, que realmente, infelizmente, né, em virtude dessa tragédia, mas que seja uma oportunidade de discussão, seja uma oportunidade para a gente rever realmente legislações, rever o nosso papel como órgão, como sociedade, para que isso não volte a ocorrer. Inclusive a valorização do profissional, né? Se ele está recebendo, se ele tem um plano de carreira. Exato. Porque a gente vê que vocês são preparados. Vocês não são E o quaisquer, risco né? que corre lá, assim, E o na risco que lama, vocês de correm. fato,
Pô, eu vi bombeiro atolado até o pescoço, assim. Nego nadando lá. Nadando né? na Nadando lama. pra Eu não salvar sei a se é vida. tóxico, eu não sei o que, que tem lá embaixo, se tem vidro, Leptospirose, se tem alguma coisa que pode ser perigoso, entendeu? E Então, alguns não estão nem recebendo. Ainda tem mais, Bom, sobre esse desafio que a gente colocou em pauta aqui, a questão do desenvolvimento da cultura prevencionista, né? Nós vemos aí que, pelo fato do nosso país, até o momento, não ter sofrido tanto com catástrofes, tendo em vista aí de não estar posicionado com relação a placas tectônicas, terremotos, tsunamis, enfim, esses outros eventos, essa questão ficou um pouco adormecida. né? Diferente do Japão, por exemplo, que tem um trabalho com crianças, quem tiver o interesse depois de pesquisar, é um trabalho fantástico, tem lá o método Cairo Caravan, que chama, em que as crianças são treinadas desde pequeno para infinitas possibilidades de desastre, enfim. Terremoto, tsunami. As construções Isso lá começa- são feitas de forma que possa haver o terremoto e Aguentar. elas Sim. vão ser preservadas. Os materiais utilizados. Então é gente Só que que já isso- está prevenida, né? Sim, e isso começa na escola, né? A nossa escola, ela deveria, além da matemática, do português, que claro que é importante, ensinar o primeiro socorros, Claro. ensinar outras coisas que vão fazer aquele cidadão crescer com essa consciência, né? Concordo. Então isso começa desde pequeno. Então nós, enquanto cidadãos, enquanto moradores, enfim, enquanto sociedade civil, nós deveríamos exercer nossa cidadania e cobrar também isso, né? É o que eu acredito. Retomando um pouco só a questão que ela levantou sobre a parte psicológica, nós, enquanto profissionais, naturalmente, por lidarmos com isso todos os dias, nós nos tornamos um pouco mais frios mesmo. Só que nós também somos feitos de carne e osso. Então, é lógico que você, diante de um cenário desse, não tem como você não sentir. Não tem como você não se compadecer, não sentir a tristeza dos parentes, dos familiares e não se colocar no lugar deles. Prova disso aqui também no posto de comando, tem 5 pessoas eleitas pela própria sociedade ali, civil do local, que estão participando das reuniões e estão por dentro de todas as decisões que estão sendo tomadas para levar isso para fora, né? É uma preocupação que a gente tem também realmente com relação a isso. Muito bom. Bom, o nosso programa chegou ao fim, infelizmente, mas o debate não deve terminar. A gente deve continuar a exercer o nosso trabalho de cidadão sendo solidário e também de cobrar as autoridades que façam pela comunidade e previnam todos os acidentes que possam acontecer, que a gente está cansado de sofrer, né? Bom, eu gostaria muito de agradecer aos nossos convidados, agradecer pela iniciativa, pela sensibilidade em abordar essa questão. Muito bom para a gente ter a visão de vocês aqui, pelo trabalho. A gente que agradece o convite. Para a gente foi um prazer. E também gostaríamos de agradecer o trabalho de vocês e agradecer todos os profissionais que estão envolvidos, né? Em nome de vocês, muito obrigado. Boa sorte lá, bom trabalho na semana que vem. Muita força. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. E é claro que eu quero agradecer a você aí de casa que acompanhou o nosso programa de hoje. Lembrando que você pode ter acesso a essa e outras edições da Mesa de Debates no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Você pode aproveitar a oportunidade para curtir, compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais. E é claro, você também pode se inscrever no nosso canal, porque aí você não perde nenhum conteúdo que a gente produz. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã.